investir não é para mim, investir é coisa de gente rica, investir é coisa de perder dinheiro, é pirâmide. Isso e outras coisas eu venho vendo o pessoal, as pessoas que estão perto de mim falar, a comentar. Porém, elas não sabem que investir hoje está tão mais seguro e tão mais rentável do que a própria poupança. Então, até o final desse vídeo, eu vou te mostrar como investir com qualidade, aonde investir, para que fazer o dinheiro trabalhar por você e lá no futuro você chegue e tenha muito mais dinheiro, muito mais rentável e muito mais liberdade financeira. Beleza? Primeiro, eu quero que vocês saibam de uma coisa, que investir é abrir mão dos gastos supérfluos presentes e colher lá no futuro. É um investimento para longo prazo. E vamos supor o seguinte, que você guarde R$500 por mês. Eu fazendo o cálculo rapidamente aqui, depois de 30 anos você teria guardado aproximadamente R$180 mil. Agora vamos inverter isso. Vamos supor que você invista R$500 por mês com uma rentabilidade de 15% ao ano. No final dos mesmos 30 meses, dos mesmos R$500, só que com uma variação aí, com um rendimento de 15% ao ano, no final de 30 anos você teria acumulado um total de R$2.700.000 na sua conta. Já pararam para pensar o tanto que você teria se você investisse ao invés de guardasse? Olha que diferença faz, de 180 mil para 2,7 milhões. E como é que funciona, né? Como é que isso funciona? Isso se chama a mágica dos juros compostos. Calma que eu irei te explicar ainda. Vamos lá, pensa comigo. Juros compostos nada mais é do que o rendimento de uma aplicação que rende sobre os rendimentos delas mesmas ao longo do prazo. Vou fazer um exemplo aqui rápido para você entender o que significa os juros compostos. Vamos supor que você invista R$10 mil e durante um ano vai te render uma taxa de 10% ao ano. No final daquele ano, você teria R$10 mil mais 1.000 do que rendeu. 10% sobre 10 mil daria R$1.000, que no final desse ano você teria 11 mil. Você reinveste aquele R$1.000, que se tornaria 11 mil reais, mais um ano, e no final do segundo ano você teria aproximadamente R$12.100. Isso seria os juros compostos, é render sobre o rendimento, é sobre o rendimento inicial, o que você reaportou sobre aquele 1.000 e vai te render sobre tudo isso. Isso se chama juros compostos, que seria a bola de neve, rendimento em cima de rendimento. Então, quero que vocês saibam que investir R$500 no mês, sim, você pode se tornar um milionário. É só investir, qualidade, bons ativos que você consegue. Qualquer um consegue. Então, para começar a investir, você precisa seguir esses 4 passos aí que eu vou te passar. E vamos logo para o passo número 1, sem enrolação. É saber a sua situação financeira. É saber se você tem dívida. É saber o quê? O valor da dívida, se a dívida está controlável, se a dívida, qual é os juros, qual é a taxa dessa dívida. Sabe por quê? Eu tive pesquisando aqui, no Brasil, as taxas de juros dos cartões de crédito são extremamente altas. Por isso, você deve saber se você tem dívida e quitar o quanto antes, porque uma que você vai estar perdendo dinheiro, toda dívida é perda de dinheiro. E outra, é mentalmente, é você não dormir sossegado. Então, antes de começar a investir, você tem que seguir esses passos. E o passo número 1 para começar a investir, tu tem que ter essa mentalidade de o quê? De pagar as dívidas, porque ela vai estar perdendo dinheiro. Com toda dívida é perda de dinheiro. Somente as taxas de juros no Brasil é muito alta. Então, o passo número 1 é o que? Pague suas dívidas, controle as suas dívidas, se as dívidas estão controladas, isso é muito importante. Se tu vê que as dívidas estão ali e ela não tem uma taxa muito alta, beleza, mas
eu te recomendo quite as dívidas porque os juros são extremamente altos. Passo número 2 é abrir uma conta na corretora. O que é isso? O que são corretoras? São instituições financeiras hoje altamente seguras que investir pelo banco tradicional, lá eles vão ter os piores investimentos e geralmente se você falar com um gestor de um banco, eles vão estar sempre querendo ganhar o deles, então vai ter várias taxas, eles vão te dar opções horríveis, como eu já tive indo, eu já tive olhando, eles sempre vão querer ganhar. Então a importância de tu abrir, né, uma conta na corretora é que tu vai ter livre acesso, vai ter muito mais opções, muito mais variedades, como renda de fixa, como previdência, como ações, renda variável. Vai ter muito mais opções você abrindo, né, a hora que você abre conta nessas corretoras, como Clear, XP, Rico, entre outras. Hoje tem muitas corretoras, hoje em dia elas são muito seguras. Eu posso até fazer um vídeo aqui no canal trazendo, né, os tipos de corretora, quais são as melhores, qual não cobra taxas. Então posso estar trazendo, eu vou estar trazendo para vocês ter mais segurança, para vocês não ter medo, né? E uma pergunta que muita gente me faz é o que? Tá, ô Felipe, se essas corretoras quebram, e aí? A partir do momento que você investe seu dinheiro, independente se for em renda fixa, em renda variável, o seu investimento vai estar atrelado ao seu CPF. Então, se elas quebrarem, que eu acho muito impossível se tu investir nessas corretoras, né, qualificadas e sem taxas, que eu vou te mostrar aqui, é muito impossível elas quebrarem. Mas se caso quebrem, se você, né, é muito pessimista, vamos dizer assim, ou muito conservador e tem medo, vai estar, a partir da hora que você investe, vai estar atrelado ao seu CPF. Então é só fazer a portabilidade daquela corretora que quebrou para outra que está lá funcionando normalmente. Mas eu acho muito difícil. Então, por isso que é importante, né? E mais uma coisa, né? A poupança não é investimento. Por isso que se deixar guardado o seu dinheiro lá na poupança, você não consegue ver, mas o teu dinheiro vai estar se corroendo. Por isso que quanto antes é melhor, né? Você tirar o seu dinheiro da poupança lá do seu banco tradicional, que geralmente as poupanças, geralmente não, sempre a poupança vai estar se corroendo, por mais que você não veja. Transfira para essa corretora e lá vai ter muito mais opções e muito mais opções seguras do que a própria poupança, e não só seguras, há uma rentabilidade muito maior. Então, passo número 1 é esse: abrir conta numa corretora de valores. Vamos para o passo número 3 agora, que é dos mais importantes antes de começar a investir na sua liberdade financeira. E o passo número 3 é o que? Criar uma reserva de emergência. Mas o que é reserva de emergência, Felipe, que tanto mundo fala? Vou te explicar agora sem enrolação. Reserva de emergência é você separar um valor, né, durante alguns meses, separar esse valor para você ter como reserva de emergência. Reserva de emergência nada mais é do que se tem uma emergência, se tu tem alguma doença, se vamos supor tu perde o emprego, então se tem empresa, se acontece alguma coisa, de quebrar alguma coisa, se danificar algum equipamento, é exatamente isso, é uma emergência. Você vai deixar lá guardado, né? Você vai deixar lá investido e vai tratar como se fosse uma emergência. Para quê, né? Para que tu ter essa reserva de emergência? Para isso, se tu perde alguma coisa, se perde emprego, se precisa de alguma coisa, vamos supor, queimou geladeira. Pô, tu retira dessa reserva de emergência, né? Porque é uma emergência, né? E quantos e qual é o valor que você precisa ter e a quantidade? Vamos supor, é muito simples você criar a reserva de emergência. Você vai o quê? Pegar o que você gasta mensalmente, o básico que você gasta mensalmente, como água, luz, internet, comida, né, aluguel, se você
né, mora de aluguel, você vai pegar esse valor, vamos supor que juntando tudo isso, ter R$ 2.000, vamos, sei lá, vamos chutar aí, R$ 2.000, cada um tem a sua renda, então você vai pegar, vai ver, vai botar no papel quanto você gasta, né, durante o mês, e eu vou botar aqui um exemplo, R$ 2.000, pega esses R$ 2.000 e multiplica por 6. O que é o 6? É o mensal, é o meses. 6 meses a 12 meses que você consome. Que você, se perde um emprego, vamos supor, você consiga se manter esses 6 meses. Eu gosto dessa parte de ser bem conservador. Então eu gosto de fazer 12 meses a mais. Então vamos supor que tu gaste R$ 2.000 por mês, você teria 24 mil investido, que daria um ano, né, dessa renda. Ou até mais, se você tem empresa e tal, né, se você tem um prolabore, aconteceu alguma coisa, um pouco mais, sei lá, 15 meses. Então separa esses 15 meses para investir na sua reserva de emergência. Eu vou trazer aqui no canal, no final desse vídeo eu vou fazer outro vídeo, né, mostrando aonde deixar, o que precisa fazer, né, as qualidades e o que precisa para numa reserva de emergência. Você já viu aqui que poupança não é reserva de emergência, poupança não é investimento. Eu vou te mostrar aqui no final desse vídeo onde você deve guardar a reserva de emergência, onde vai render muito mais do que deixar na poupança, beleza? Então, reserva de emergência foi o passo número 3. Chegamos no quarto e último passo e aqui é que começa o futuro. Depois de tu fazer, que eu sei que você vai aí analisar e ver esses 3 últimos passos, mas é aqui que é o mais importante, é aqui que você começa a sonhar, é que você começa a ter a liberdade financeira. E é o que? Investir a longo prazo, é investir em renda variável. Como o nome já diz, né? A variável é que ao curto prazo ela oscila demais. Então é a lei que a gente chama de oferta e procura. Quanto mais gente procurando, mais aquele ativo cresce. Quanto menos gente procurando, aquele ativo cai. Então, quanto mais gente, né, procurando, ele mais se valoriza, né, ao curto prazo. Mas é aí que tu começa a ter a liberdade financeira, a ter um rendimento muito mais alto. Por mais que a renda variável seja um bicho de 7 cabeças para muitos, é aí que começa a tu ter a liberdade, ao ter os ganhos, aquele mensalmente que você guarda no final de um longo prazo, que eu ensino, investimento em renda variável, investimento longo prazo. É que se puxar os dados, todos os ativos em renda variável, durante um tempo grande, ele já se provou que ele sempre sobe. Só que no curto espaço de tempo, 1 ano, 5 anos, às vezes ele anda de lado, às vezes o ativo, né, anda de lado, às vezes cai, muitas vezes cai, como teve na pandemia. Só que você investindo, né, na renda variável em bons ativos, ele já se provou durante muito tempo que durante 10, 20, 30 anos ele sempre subiu, sempre foi bom. Por isso que no vídeo anterior que eu passei, investir em bons ativos, com pouco dinheiro, você consegue investir em bons ativos e ele sempre se provou durante muito tempo. Durante muito tempo que você deixa lá investido, ele está sempre ganhando um retorno muito alto. E hoje, né? Hoje eu sempre passo para quem quiser realmente entrar nessa renda variável, é investir em fundos imobiliários. Por que que eu sempre aconselho para quem quer começar a investir, quem quiser, né, se desvincular de INSS, de não depender de político nenhum. E sim, no quarto passo que eu estou mostrando aqui, que é investir no longo prazo, investir em renda variável, investir no futuro, é começar nos investimentos de fundos imobiliários, na renda variável de fundos imobiliários. E eu vou te trazer um exemplo, vou trazer mais vídeo sobre esse assunto, mas eu vou dar uma pincelada aqui o que é, para você saber, né,
que é renda variável em fundos imobiliários? Em fundos imobiliários nada mais é do que, vamos supor, você tem uma casa lá, né? Eu comprei uma casa e vou botar para alugar, né? Vou botar para alugar e esses rendimentos, o aluguel que o inquilino vai te pagar, vai te trazer um benefício, né? Vai te trazer um retorno. Que muita gente no passado fazia isso. Porém, olha só que incrível. Nesses fundos imobiliários, ele não vai ter apenas um imóvel. Tem fundos imobiliários hoje que ele te dá mais de 20 imóveis. Aquele fundo vai ter um gestor e nesse gestor ele vai ter vários imóveis, né? O povo brasileiro gosta, né? Nas antigas gosta muito de comprar casas para alugar. E nesses fundos imobiliários é quase a mesma coisa. Porém, tu não vai ter um imóvel. Tu vai ter vários imóveis. Vai ter shopping center, vai ter galpão logísticos, né? Vai ter escritórios. Então, vamos supor que, voltando lá na sua casa, né? Que você botou para alugar. Vamos supor que tu tem uma casa. E daí, tu tem um inquilino. Vamos supor que o inquilino sai. Esses rendimentos vão, no próximo mês, não vão voltar, né? Agora, se tu investe em fundos imobiliários, né? Bons fundos imobiliários, que eu vou estar trazendo aqui, te mostrando quais são os bons fundos imobiliários. Vamos supor que, no mínimo, um fundo imobiliário tenha 19, que é um dos melhores, né? 19 imóveis. E vamos supor que um desses 19 o inquilino saia. Você ainda vai estar te trazendo lucro durante 18 inquilinos. Olha só que incrível. E outro, os fundos imobiliários, a importância dos fundos imobiliários é o que? Durante que vai ter o gestor, e esse gestor faz essa parte burocrática de achar inquilino. Tu não vai precisar estar procurando, por mais que você bote imobiliária, mas ainda assim o custo ainda o retorno é muito baixo. E vamos supor que tu tenha desses 19 inquilinos lá, né? O gestor faz essa função. O retorno dos fundos imobiliários, eles são obrigados por lei a dividir 95% do lucro que ele recebe semestralmente. Porém, a maioria dos fundos imobiliários, eles te dividem mensalmente. Então, todo mês você vai estar recebendo parte desses lucros. E mais um bônus aqui, já livre de imposto de renda, diferente do que se tu tivesse a casa lá, você teria o custo da manutenção do imóvel, você teria o custo se tu deixasse na imobiliária e ainda você teria o terceiro custo que você tem que declarar o imposto de renda sobre esse rendimento. Já no fundo imobiliário isso é isento, o que eles te passam já é livre de tudo, né? Já é livre de tudo, já cai na sua corretora, que eu falei inicialmente. Por isso que é importante, nos passos número 2, é você abrir conta numa corretora, porque só na corretora você vai ter esses ativos, você vai conseguir escolher esses bons ativos diferente na sua conta lá no banco tradicional. Isso ele não te passa, mas se tu abrir conta nessas corretoras que te cobram taxa zero para investir, é zero de nada, só bota ali, escolheu, botou o seu dinheiro e acabou-se. Então, o retorno é muito maior, é muito melhor esse retorno que os fundos imobiliários, né, te dão durante os meses. Além da valorização deles, né? E olha que eu só falei do retorno, né? Nada de valorização. E por isso que é muito, para quem está começando agora na renda variável, começar pelos fundos imobiliários. É porque o risco é muito baixo. Tu imagina só ter 15, 18, 19 inquilinos lá, e se um deles, se acontecer alguma coisa, não necessariamente eles saírem, o inquilino sair, mas vamos supor que, né, pegue fogo num galpão ou num shopping, tu ainda vai ter outros ativos naquele fundo imobiliário, diferentes se tu tiver uma casa ou duas, e além de tu, com pouco dinheiro, por mais de uns 100, até menos, você consegue investir em bons ativos muitos valiosos, mais de 3 bilhões aí. Com pouco dinheiro você já investe e no mês seguinte
incrível. No mês seguinte você já vai estar recebendo esses rendimentos. Então, por isso que é importante, eu me estendi um pouquinho aqui, mas eu falei de fundos imobiliários porque na renda variável, para quem está começando, é muito fácil, né? Puxando para ações, é quase a mesma coisa. Ações seria o quê, né? Empresas, né? Empresas é quase a mesma coisa, só que é uma empresa só, né? Então é um pouquinho mais complicado, mas também você vai estar ganhando com a valorização da empresa e dos rendimentos da empresa. Então são duas, tu entendendo esse passo a passo e chegando nesse último quarto passo, é aí que tu chega na liberdade financeira, é aí que eu quero chegar, é aí que eu quero fazer vocês perder o medo, como eu já tive medo, só que eu tô estudando, eu tô fazendo curso, tô lendo, tô me dedicando bastante para vocês perderem esse medo e vocês parar de depender de INSS, parar de depender de governo, se brigar de governo, não depender. Hoje em dia a gente está aqui, ó, a tecnologia hoje veio para isso, então aproveite o máximo hoje para investir em bons ativos, para investir. Antigamente acho que até você, né, deve ter uma noção de tem que estar aqueles caras lá, né, brigando, falando, comprando lá na bolsa de valores, e hoje você, com a palma da sua mão, com o seu celular ou no notebook, você consegue transferir dinheiro para a corretora e fazer, em 5 minutos você consegue comprar milhões de ativos, milhões de reais de ativo, milhões de fundos imobiliários, não basta de 5 minutos, você já adquire muita coisa. Então era isso, meus queridos, esses foram os 4 passos para você começar, passo a passo para você começar a investir, para você, né, os passos para você chegar na sua liberdade financeira, para você começar a sonhar, para não depender de ninguém. Então, pessoal, quero agradecer a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!